E agora nós conversaremos com o diretor de gestão patrimonial e locação da Regional do Secov Campinas, Daniel Aranovich. E o assunto é um projeto que foi apresentado ao prefeito Dário Saad ontem, com propostas de requalificação da região central, o Requali Centro Campinas. Esse projeto tem sugestões práticas para requalificar edificações da área central da cidade para uso habitacional, incentivando mais moradias aqui na região central e com isso também atrair investimentos como comércio e serviços. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? O senhor poderia explicar um pouco, de forma resumida, como que é essa proposta que vocês foram ontem à prefeitura entregar? Então, essa ideia da proposta que a gente apresentou ontem, na verdade, são alguns comentários e indicações que o Secov dá a pedido da secretária de Urbanismo, a Carol, levando em conta o que o nosso mercado enxerga como sendo importante para que essa nova onda do centro volte a acontecer. Então, a gente resumiu em cima de comércio, serviços, incorporações, um número de atividades, de ações que são necessárias para que a gente tenha essa renovação e requalificação do centro. E a gente tem uma parte que foram ideias de algumas isenções ou ajuda da prefeitura para que outros incorporadores e outros comércios e serviços atuem no centro de Campinas. E a gente entende que isso começa a trazer gente nova, um novo ar de inovação. Além disso, a gente pensa numa nova forma de meio de transporte na zona mais central, através de algum veículo como o antigo bonde, ou um bonde elétrico, algo assim, para que a gente tire o maior volume de automóveis do centro, que tenha mais pedestres, mais ciclistas e mais veículos leves com emissão de carbono reduzida no centro de Campinas. Isso inclusive também até previsto, se eu não me engano, na licitação do transporte público, tem algumas mudanças também nos modais do transporte, né, Daniel? E sobre um outro ponto, a questão que vocês citam aqui, a questão do uso habitacional. Qual que é a ideia? É utilizar prédios que já existem e remodelá-los, ou teria que pegar áreas de prédios abandonados, demoli-los e depois construir no local novos prédios? Como que seria isso? Essa discussão é uma discussão ampla e funciona das duas formas. Funciona assim, pegando edifícios que já existem e hoje estão abandonados, com uma ocupação muito baixa, e fazendo uma reforma, um retrofit, que é uma reforma com alteração de uso, né? Em São Paulo, para alguns empreendimentos no centro de São Paulo, que estavam abandonados, se transformou o que eram antigos escritórios em apartamentos de 1 ou 2 dormitórios, e está inteiro ocupado. Assim como a gente também prevê novas edificações em terrenos novos, que há muito tempo não se vê novos empreendimentos no centro de Campinas. Então são as duas formas que a gente sugeriu benefícios para as duas formas. Seja um auxílio a esse retrofit, essa reforma, seja outros benefícios para incorporações do zero. E isso é viável do ponto de vista legal? Assim, a prefeitura poderia intervir em alguns prédios abandonados? Ou aí é necessário um acordo com o proprietário? Que a gente tem um exemplo bem... O principal exemplo que a gente tem dessa questão do abandono, degradação do centro é o Palace Hotel, eu acredito, ali na Irmã Serafina, bem pertinho da prefeitura. Sim. Que a prefeitura fez uma intervenção, né? Já vai fazer quase 2 anos. E ela precisa aguardar 3 anos para tomar posse totalmente do prédio, porque esse é o prazo que o proprietário tem para quitar as dívidas que estão, se não me engano, perto de 20 milhões de reais. Seria possível, por exemplo, utilizar o Palace para isso? Quem que teria que fazer? A própria prefeitura ou o proprietário? Como que seria a iniciativa para fazer essa remodelação, para utilizar como habitação um prédio como esse? Então, inclusive uma das sugestões que se deu na reunião de ontem com o prefeito e secretário seria incluir a discussão da parte jurídica para as etapas que vêm daqui para frente, né? Obviamente que pegar um imóvel que tomou esse abandonado com uma dívida que vale, teoricamente, muito mais do que o bem, se a prefeitura conseguiu tomar esse imóvel a título da dívida de IPTU, por exemplo, que é com ela poderia depois fazer algum tipo de licitação, edital,
para uma incorporação ou algum tipo de retrofit, mesmo que seja uma habitação de interesse social no centro. Você vê que o ciclo que se iniciou no centro de São Paulo foi a maior parte em habitações de HIS, que a gente chama, né, de interesse social. Antiga Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela. Então poderia se fazer nesses imóveis abandonados, desde que já com documentação limpa e já em nome de algum órgão público, poderia sim se fazer uma habitação de interesse social. E outros imóveis, uma das previsões nossas é que realmente, como tem muito imóvel abandonado no centro de Campinas, tem muito imóvel com dívida alta de IPTU. Uma das sugestões que a gente deu para tentar resolver isso é uma remissão das dívidas de IPTU, desde que seja neste imóvel onde a dívida foi isentada, seja foco de uma renovação e de alguma ocupação que ajude o centro nessa nova espiral que a gente prevê para o centro. E é praticamente um efeito dominó, né? Que a gente fez uma série de reportagens nesse segundo semestre, exatamente sobre esse tema, chamada Reviva, essa série de reportagens, sobre a questão do centro, que pode ser feito para melhorá-lo, para reduzir essa degradação que vem ocorrendo. E eu tive a oportunidade de fazer umas 2 ou 3 reportagens nessa série, e eu me lembro que eu conversei com arquitetos, pessoas do setor imobiliário, que falaram exatamente isso, que para recuperar o centro você precisa povoá-lo, transformar prédios hoje ociosos em habitações, e aí vem esse efeito dominó, né? Quanto mais gente aqui, mais vai valorizar o centro, mais vai trazer os comércios de volta, que também estão fechando, né? A gente passa na Francisco Glicério, ali na altura do Barreto Leme, você vê que já começa vários prédios abandonados, prédios de comércio que até poucos anos atrás ainda estavam abertos, agora estão fechando. Para que esses prédios voltem a ter comércio, precisa de gente para consumir nesses locais, né? Uma coisa puxa a outra, né, Daniel? E veja que você citou uma avenida principal do centro, que é a Glicério, né? Se na Glicério tem imóvel desocupado, vamos imaginar a gente como é que está o miolo do centro, né? Se a principal avenida, que foi requalificada há pouco tempo atrás, tem muito imóvel abandonado, imagina o resto. O ponto é que o centro vem há muitos anos tendo uma espiral negativa, que a gente chama uma desocupação muito alta. Obviamente que o Covid aumentou essa desocupação, porque restaurantes, bares e lojas acabaram fechando. Então, eu concordo com o que você falou. O ponto é que não existe uma ação que resolva o centro inteiro. Precisa ser a gente chama de choque, né? Precisa dar um tratamento de choque no centro, ou seja, tem que ter operação urbana, tem que ter um incentivo para as incorporações começar a fazer incorporação de médio padrão no centro. Precisa ter incentivo para o comércio voltar, para serviços voltar. Se não for um apanhado de todo esse ciclo que mexe numa economia, o incorporador não vai para o centro pelo seguinte motivo: o custo de obra, teoricamente, é o mesmo custo construir no centro ou construir no Cambuí. O tijolo custa a mesma coisa. Se o terreno não custa tão menos e os custos anexos à obra são os mesmos, só que se o preço de venda é metade do Cambuí, não faz sentido para o incorporador arriscar ir para o centro. Não faz nenhum sentido. Então precisa ter algum incentivo para ele ir. Mas também ele não vai porque o comprador, mesmo com desconto, não vai porque o ambiente do centro hoje não é um ambiente que ninguém gostaria de morar. Então tem que ter uma revitalização. A gente sugeriu aumento de calçadas, redução de carro, aumento da parte verde, né? Mais estacionamentos, mais parques. E aí é óbvio, você falou, faz todo sentido, isso funciona como um anel, né? Como você faz o bem num lugar, esse bem acaba expandindo e ocupando uma região maior. Nova Campinas é um exemplo. Há 2 anos e meio atrás se alterou, né, o uso e ocupação do solo de Campinas. Nova Campinas pode verticalizar, e a gente já enxerga hoje esse anel extrapolando o limite da Nova Campinas. Você tem já empreendimentos no Paineiras, empreendimentos na Nova Campinas, área comercial aparecendo, serviço. Isso acontece junto. Precisa ter um primeiro empurrão para tirar da inércia.
E a gente vê, exatamente, precisa desse empurrão, até porque eu acho que é nítido que essa questão da degradação do centro, ela continua ainda, digamos assim, não está estável nem está recuperando, ainda está em queda porque a gente ainda, a pandemia e a crise econômica ajudaram a agravar, acelerar esse processo, que a gente ainda vê mais comércios fechando do que abrindo. Tem um comerciante aqui bem próximo da Rádio CBN que eu conversei, ele fala que pensa em sair porque tudo que é perto dele fechou, então tem menos movimentação de pessoas ali na área onde ele tem o comércio dele. Então, primeiro tem que parar essa queda para depois reiniciar, né? Iniciar Isso, um processo é de isso. recuperação. E quanto tempo, só para finalizar, Daniel, quanto tempo você acha que leva para um processo dele começar a ser implantado, até começar a dar resultado? São quantos anos, assim, até para ter uma melhora significativa? Então, só para complementar, mais difícil do que tirar algum ponto como esse da inércia é você reverter um ciclo negativo que você acabou de comentar, né? Começar de novo Nova Campinas, que estava parado porque não podia, um pequeno empurrão que foi liberar o vará comercial que não podia e liberar a verticalização já foi suficiente para que essa inércia virasse movimento e aí o mercado se ajusta. Transformar algo negativo em algo positivo tem um esforço maior. O tempo, o tempo depende de qual vai ser a força desse primeiro movimento. A gente acredita muito que esse primeiro movimento precisa ser o casamento entre o público e o privado. Tem que ter incentivo do lado do público, ajuste do lado do público, como isenção de IPTU, a gente sugeriu isenção de ISS, como também uma aposta do privado em também fazer isso acontecer, com estacionamentos privados em lugares públicos, que é o PPP, em retrofit, em novos empreendimentos. Tudo isso vai fazer o centro virar para uma espiral positiva, se Deus quiser. A gente espera que em 5, 10 anos a gente tenha um novo bairro requalificado, com novos moradores, novos comércios e novamente um lugar de cultura e de gastronomia como já foi algum tempo atrás. Muito obrigado, Daniel Aranovich, diretor de Gestão Patrimonial e Locação da Regional Secov Campinas. Agradeço a entrevista. Um bom final de ano, um bom Natal para o senhor e para a sua família e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.